hermenêutica, então esse será o tema do vídeo de hoje, mas hermenêutica bíblica, né? Porque hermenêutica nada mais significa do que a arte de interpretar textos. Então hermenêutica não existe somente na teologia, existe hermenêutica no mundo jurídico, também na ciência jurídica, então lá no direito, inclusive, existe uma disciplina que se chama hermenêutica jurídica, que eu já tive essa disciplina nessa faculdade, inclusive. E na teologia não poderia ser diferente, então existe hermenêutica bíblica, também existe hermenêutica na filosofia, enfim, tantas outras áreas aí. Então, vamos ao tema do vídeo de hoje, aliás, o assunto do vídeo de hoje, que é a segunda regra formal da hermenêutica, porque a primeira regra formal eu já apresentei no vídeo passado, né? Ou seja, enquanto for possível, devemos tomar as palavras e trechos bíblicos no seu sentido comum e popular. Então isso é a primeira regra formal, né? Porque existem outras maneiras. Regra fundamental é outra coisa. Então, primeira regra fundamental da hermenêutica é a Bíblia é a sua própria intérprete, o texto por si mesmo. Então, isso é a primeira regra fundamental da hermenêutica. Agora, regras formais são outras situações. Então, regra formal, a primeira, tomar as palavras e trechos bíblicos no seu sentido comum e popular. A segunda regra formal, temática do vídeo de hoje, sempre se deve tomar as palavras bíblicas no sentido indicado pelo conjunto da frase. Vamos ver o que isso significa, então. Uma palavra pode variar de acordo com o conjunto da frase. E na Bíblia não é diferente. Na verdade, ele está querendo nos dizer aqui sobre sintaxe. A frase ou argumento que acompanham as palavras é que determinará o seu real significado. Através dessa segunda regra que averiguaremos e determinaremos qual é o pensamento do autor. Essa regra tem importância especial quando se trata de determinar se as palavras devem ser tomadas no sentido literal ou figurado. Então, essa regra tem importância nisso. Será que isso aqui é figurado ou será que isso aqui é literal? Esse é o objetivo, é responder essa pergunta. O emprego, então, da segunda regra formal. Qual que será essa empregabilidade? Seguem alguns exemplos possibilitando um vislumbre desta variação de significados das palavras, conforme a frase, texto ou versículo onde é aplicado. Então, aqui vão três exemplos mostrando essa aplicação conforme o significado das palavras. Primeiro, quanto ao uso da palavra, entre aspas, fé. Segundo, quanto ao uso da palavra salvação, entre aspas, ou salvar. E terceiro, quanto ao uso da palavra graça. Então, retornando ao primeiro exemplo. Quanto ao uso da palavra fé. A palavra fé comumente significa simplesmente confiança. Contudo, ao escrever aos Gálatas, Paulo relata, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. Gálatas 1:23. Perceberemos claramente que fé aqui inserida não pode significar confiança, e sim crença ou doutrina no Evangelho. Então vamos repetir, a palavra fé comumente significa confiança. Nesse caso, o texto diz, agora prega a fé que outrora procurava destruir. No sentido de crença, né, simplesmente. Não pode significar confiança. Como é que eu vou dizer assim, agora prega confiança? Até pode ser, né, se for explicado, mas de modo geral significa simplesmente crença. Segundo ponto, quanto ao uso da palavra salvação, salvar. É evidente que logo no primeiro contato com o termo, pensamos em salvação no sentido de salvação do pecado e suas consequências. Porém, a mesma palavra poderá significar simplesmente liberdade temporal, né? Olha, eu me salvei de pegar uma chuva, né? Como em Atos 7:25, a vinda de Cristo, em Romanos 13:11, ou ainda toda a revelação do Evangelho, como em Hebreus 2:3, que eu não entrarei nos exemplos aqui bíblicos, né? E terceiro, quanto ao uso da palavra graça. A palavra graça tem como significado comum simplesmente favor. Porém, conforme sua aplicação poderá ter outros significados, como em Atos 14:3, onde graça significa pregação do Evangelho. Já em 1 Pedro 1:13, tem o significado de bem-aventurança que trará em sua vinda. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, tentando entender que sempre se deve tomar as palavras bíblicas no sentido indicado pelo conjunto da frase, e não descontextualizada, né? Texto, que tem uma frase famosa até na hermenêutica, né? Texto fora de contexto para gerar um pretexto. Isso é bem comum, isso que eu acabo de dizer que é bem comum de se ouvir da boca de teólogos por aí. Bom,
Bom, então no próximo vídeo, um alerta quanto ao uso da segunda regra formal. Ou seja, sempre se deve tomar as palavras bíblicas no seu sentido indicado pelo conjunto da frase, mas existe um alerta sobre isso. Fico por aqui então, estou construindo uma playlist nesse canal sobre hermenêutica bíblica, e o livro-texto básico que eu estou usando é lá do Ensinai, ó, curso de teologia nível ministerial, ou seja, lá da Assembleia, foi um curso que eu fiz há muitos anos, nível médio, né? E estou construindo esse tipo de conteúdo, trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal também, porque eu gosto disso e ainda pretendo um dia fazer a faculdade de teologia quando eu puder, né? Que no momento eu não consigo, mas em breve farei. Fico por aqui, valeu!